grupo econômico entre Germano de Souza Couy, firma individual, e Megaware, que é exatamente o objeto dessa lide. Inclusive, excelências, como eu encaminhei nos memoriais e também já está nos autos esse precedente, são exatamente os mesmos pedidos, inclusive com os mesmos fundamentos e patrocinado pelo mesmo sindicato. Então, foram ações em séries. Porque o que acontece? A primeira reclamada, denominada Megaware Industrial Limitada, ela encerrou as atividades e ela não fez os acertos rescisórios com os seus funcionários. Então, vejam bem, excelências, em 2015 foi ajuizada uma série de ações em face da Megaware, dos sócios pessoas físicas da Megaware e também dessa firma individual, que ora defende o sustento da tribuna, Germano de Souza Couy Informática, firma individual da pessoa física Germano de Souza Couy, que era sócio minoritário. E aqui, excelências, cumpre destacar o seguinte, no caso concreto, o sócio minoritário saiu da empresa por meio de ação judicial transitada em julgado, que foi até o STJ, foi ajuizada uma ação de dissolução parcial de sociedade, que se encontra devidamente anexada às folhas 242 dos autos e seguinte. Essa ação transitou em julgado, determinando a data da saída da pessoa física, do senhor Germano de Souza Couy, como sendo maio de 2012. E o Germano de Souza Couy possui uma firma individual, que, na verdade, se encontra inativa desde os anos de desde os idos de 2006 a 2007, que é claro que aqui o que eu estou falando da tribuna é até por uma transparência e dever de ética, que permaneceu ativa sem ele saber, porque ele, desde os idos de 2006, ele não exerce absolutamente nenhuma atividade comercial. Era uma firma individual de quando ele ia sair da empresa. Isso certamente não está nos autos, mas estão somente para contextualizar. E o que está comprovado nos autos, excelência, e aqui, agora eu defendo a tese em relação ao Germano de Souza Couy Informática, firma individual, é o seguinte, que, pelo fato do sócio minoritário, Germano de Souza Couy, com um percentual, acho que em torno de 12% desta empresa Megaware, ele se retirou em maio de 2012. Só que ele tinha essa firma individual, que já há muitos anos estava inativa, e ele só descobriu que essa firma ainda existia como ativa quando vieram as demandas trabalhistas, sem nenhum funcionário, foi, então, invocada também como reclamado, arguindo-se a responsabilidade solidária em relação a Germano, firma individual, sob o argumento de que, e esse foi o argumento da sentença de primeiro grau, 1, são sócios em comum. 2, por quê? Como Germano é firma individual, só ele é o sócio. E, como ele era sócio minoritário da Megaware com 10%, os sócios são em comum. Até por uma questão de boa-fé não foi negar, parcialmente em comum, porque a Megaware tem outros sócios também. E o objeto social entendeu que era do mesmo ramo de atividade. Só que vejam bem que uma é firma individual e que lá o objeto social consta na ficha cadastral de folhas 237, que entre outros ramos, né, da atividade informática, mas especialmente representação. Enquanto que a Megaware, se Vossas Excelências não têm nenhum computador aqui, é fabricação e industrialização de computadores e notebooks. Então, Excelências, verifica-se que o objeto social ele não é idêntico. Ele é até dentro do mesmo ramo de atividade, mas o objeto principal, até por ser firma individual e sem funcionários, era tão somente de representação. Agora, Excelências, ainda que Vossas Excelências partam do pressuposto de grupo econômico por terem sócio em comum no mesmo ramo de atividade, o entendimento do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, é que, além disso, é preciso que haja uma atividade coordenada. E o entendimento pacificado, inclusive, nesse recurso de revista do Germano de Souza Couy Informática, aqui consta como recorrente, Germano de Souza Couy Informática, e demais reclamados, Excelência, ele foi provido, teve um agravo de instrumento, determinou que ele fosse subido, e ele foi provido para entender o seguinte, sobre as mesmas premissas.
como, excelências, que existe atividade coordenada e existe hierarquia fomentando uma atividade comum, seja em prol da Megaware, ou seja absorvendo da força de trabalho daqueles funcionários da Megaware, de uma empresa, excelências, que é inativa, que não exerce absolutamente nenhuma atividade comercial, como uma empresa que consta, e aí, excelências, as certidões de inatividade da firma individual do Germano, elas se encontram as folhas 321 e seguintes. E aí, até por mais um dever de zelo processual e transparência, como a Receita Federal só fornece dos últimos 5 anos, à época, quando a ação foi ajuizada em 2015, ele pegou os dos últimos 5 anos, demonstrando que desde 2009, no mínimo, né? Porque, na verdade, ele efetivamente nunca exerceu essa atividade e achou que essa firma individual dele estava baixada, demonstrando que ela estava inativa. Então, não há premissa do grupo econômico, que é fomentar uma atividade econômica de forma emparelhada, de forma hierarquizada, em que tenha uma empresa-mãe. O único fato de ter um sócio em comum, e, obviamente, por ser firma individual, ser o único, Germano, pessoa física, e naquela outra empresa, o Germano, pessoa física, na Megaware, ele ter ali poderes, entre aspas, de gerência, não torna grupo econômico, porque não há premissa básica, o fomento da atividade mercantil e econômica. E ainda, excelências, por fim, em relação ao Germano firma individual, eu gostaria de frisar o seguinte: os pedidos aqui constantes da inicial, que eu estava até com os autos aqui, eles, se vossas excelências verificarem, ele não está formulando nenhum pedido de hora extra, de diferença salarial, tão somente verba rescisória do ano de 2015, quando o sócio em comum já tinha saído em 2012. Será que ele vai ficar eternamente vinculado? E eu até posso, aqui, a gente compreender que haja entendimento no sentido de que o contrato de trabalho é unitário. Tem aí, são 4 ou 5 reclamantes, sendo que um deles, o contrato de trabalho, já foi pactuado após, inclusive, a saída do sócio em comum. Como poderiam, então, todos serem responsabilizados, a firma individual, se não há aqui as premissas básicas? E, sobre isso, o TST, aqui eu peço vênia só para ler só o trechinho a respeito deste julgado, de exatamente do mesmo caso. Ele disse o seguinte: para a configuração de grupo econômico, não basta a mera situação de coordenação entre as empresas, sendo necessária a presença da relação hierárquica entre elas, de efetivo controle de uma sobre a outra, e não do simples fato de haver sócio em comum e mesmo ramo de atividade. E, inclusive, neste julgado, e nesse recurso de revista de número 405/72, consta como recorrente Germano de Souza Couy Informática. E outro, né? Porque no caso aqui a outra parte também recorreu. Mas foi provido justamente por entender que não basta sócio em comum e não basta ramo de atividade. É preciso hierarquia, atividade coordenada, uma empresa mãe sobre a outra. Agora, se uma empresa é inativa e não tem funcionários, não exerce absolutamente nenhuma atividade econômica, como que foi fomentado um grupo econômico? Por causa dessas peculiaridades desse caso concreto, que eu rogo a vossas excelências uma revisão, uma nova análise, apesar de saber que a análise de vossas excelências é extremamente profícua e percussiente, mas diante dessas peculiaridades do caso concreto. E, por fim, aqui, em relação à pessoa física do Germano de Souza Couy, excelências, na verdade, essa é a primeira decisão em 50, que foram propostas em torno de 50 ações pelo sindicato, a da firma individual, em torno de 90 e poucos %, ele obteve isso. Da pessoa física, é a primeira em que houve uma condenação em primeiro grau, porque nas outras não houve sequer condenação nem em primeiro grau, nem em segundo grau. Porque aqui, excelências, a firma individual saiu da o Germano Pessoa Física, sócio minoritário da Megaware, saiu da sociedade em maio de 2012 e foi averbado na junta comercial, conforme documentos de folhas 235 a 236 e 240 a 241, a averbação se deu no mesmo ano de 2012. E essas ações, como Vossa Excelência pode verificar pelo número
o ano de 2015. E, nos termos do artigo 1003 e 1032 do Código Civil, que prevê a responsabilidade do ex-sócio minoritário, ela é limitada a 2 anos. E, ainda que Vossas Excelências entendam que um contrato foi um só, primeiro que, em relação a um dos reclamados, ele já entrou depois da saída do sócio minoritário. E, em relação aos outros reclamados, não se pede nenhuma verba, não há absolutamente nenhum pedido, Vossas Excelências fiquem à vontade, não há absolutamente nenhum pedido referente a período anterior à saída do Germano de Souza Couy, sócio minoritário, em 2012. Ao contrário, os pedidos são tão somente, se Vossas Excelências puderem ver, férias proporcionais de 2015, saldo de salário e FGTS mais multa de 40% do ano de 2015. Então, ainda assim, sob essa perspectiva, não há como aqui estender essa responsabilidade ao Germano, pessoa física, sob pena de uma insegurança jurídica até ele. Eu até entendo o cuidado e o zelo nessas situações em que há quebra de uma empresa, porque realmente os funcionários ficam desamparados. Mas aqui, até eu não sei se há algum alento, existe já crédito trabalhista em relação à Megaware reservado para essas demandas trabalhistas. Então, no final das contas, eles irão receber esse crédito. Muitos já habilitaram. E aí eu agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências, peço desculpa pela demora e pelo transtorno, rogando a Vossas Excelências, seja aplicado o precedente do TST para o caso concreto e seja dado procedente aos 2 recursos. Não, quer fazer alguma consideração, doutor? Eu não sei como é que vai ser o encaminhamento. Eu, se fizer algumas considerações, talvez seja para esclarecer se alguém quiser pedir vista. A doutora está sustentando que ele é sócio minoritário, mas na cláusula 23 da alteração contratual da primeira ré, folha 177 e 183 dos autos, ele é sócio majoritário. Majoritário, não é minoritário, não. E essa história de contar assim, ele não sabia que a firma individual estava inoperante ou não tinha sido baixada, ele é o titular da firma individual. Ele tem que saber que a firma não está baixada, e se ela está operante ou inoperante, ele tem que saber. Ela colocou isso da tribuna ali, eu fiquei preocupado, porque ela colocou isso, ela me entregou o memorial, e eu fui fazer a conferência. Infelizmente, parece ter alguma coisa distoante na sustentação. Então, gostaria, se algum do pagador Renault, doutora Ângela, quiserem pedir vista, fique à vontade. Eu vou manter a fundamentação. Excelência, só uma questão... Eu fiquei curioso, eu fui exatamente confirmar isso. De fato, só para não causar tumulto. Excelência, especialmente o doutor embargador. Entendi perfeitamente. Não, é porque, de fato, ele consta na certidão da junta comercial da Megaware. Pode ter havido uma confusão, porque tem vários contratos sociais. Ele consta, se Vossa Excelência tiver com os autos, né, e não for, claro, causar nenhum transtorno, as folhas 240, 241 e as folhas 235, 236, consta quem é o sócio majoritário, que é uma empresa chamada Visan, o sócio majoritário é uma pessoa jurídica, e ele é minoritário, salvo engano, Excelência, com 12%, 12 um quebrado ou 13%. Isso, com certeza. O que ele assumiu foi porque o presidente faleceu e, durante uma lacuna de um ano, ele assumiu a direção. Ele está votando aqui. Eu não sei se o juiz Ferri vai querer examinar alguma. Olha, 177, 183, aí, a cláusula 23. Tá aí o volume? Eu pedi para entregar. Esse é o segundo volume. Agora, quanto à história do precedente na TST, eu acho interessante. O TST julgou diversas ações e deu até provimento. Mas nos vincular a essa decisão do TST, eu achei um pouquinho precipitado. Né? A questão fática, a questão até de direito envolvida lá, eu não sei qual que é. Qual que é, né? Até onde vai? Não poderia falar isso no processo lá. Né? A semelhança na dissemelhança. Né? Semelhante, eu até acredito que seja, mas se tem identidade assim, para a gente julgar e adotar um fundamento, é interessante. Agora, a gente está lendo só a decisão proferida no TST, só. E o processo em mãos para saber isso. Só um minutinho. Terceira, quarta.
Nacional teve. Passou a ser administrador. Essa alteração é de 4 de maio de 2012, quando ele se retirou da sociedade. Ela falou, o capital social é vultoso. A Visão ficou com 86,3% das cotas e ele com 13%, ele tinha 13% das cotas. Mas a Visão é uma pessoa jurídica e ele era pessoa física. De fato, ele é pessoa física minoritária, mas o outro sócio é pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Então, Vossa Excelência mantém... Ele era o representante da empresa, era o administrador da empresa. Eu vou manter a proposta de voto, senhor presidente. Eu entendi a sustentação. A advogada conversou comigo no gabinete, eu li o memorial. Eu achei que... Fui reler o voto, a fundamentação, examinar o processo. Eu manteria a minha proposta de voto. Mas, se houver debate, eu gostaria Luísa de ficar esclarecido. Vamos ouvir o voto da segunda votante? Eu estou acompanhando integralmente. A questão de ser majoritário ou minoritário, o voto explica muito bem quais são os objetos sociais de ambos e a coincidência desses objetos sociais. Realmente, não abre aspas e é tudo idêntico. Pode ser, formalmente, mas não há necessidade de pegar aspas de um, aspas de outro e falar que há uma identidade neste aspecto. E aqui o voto, inclusive, descreve claramente qual que é, entre aspas, o objeto de um e o objeto de outro. Está muito minucioso. Muito minucioso. Né? A outra questão que a gente tem que diferenciar aqui é a aplicação daqueles artigos do Código Civil 1003 e 1032. Ela não é para fins de responsabilização do sócio propriamente dito. Não é dentro daquela empresa da qual ele se retirou. Não é para grupo econômico. Então, configurado o grupo econômico aqui, não há que se falar nessa aplicação, nesse caso concreto. Por fim, no memorial, diversas vezes, cita a jurisprudência aqui, dizendo que é do TST, falando que, para a caracterização do grupo econômico, é imprescindível a demonstração de hierarquia e subordinação há anos e anos e anos, desde o meu ingresso na magistratura. A jurisprudência fala que não é necessário para a caracterização essa relação de hierarquia, mas sim de coordenação. Exatamente. E mesmo nesse caso aqui, não há que se falar, né, em aplicação da reformulação aí do artigo 2º, da nova redação, não há que se falar, é matéria de direito, para mim, de direito material, ou seja, de garantia do crédito do empregado. Então, não há uma aplicação retroativa, acho que nem isso está sendo alegado, na verdade, e nem que houvesse, até pela nova redação, eu acho aqui que, neste caso concreto, então, eu estou acompanhando integralmente, mesmo após uma leitura atenta, inclusive fiz grifos aqui do memorial, estou acompanhando integralmente o relator, mesmo sabendo da jurisprudência. Vi 2 jurisprudências do TST em contrário, mas 2 não significa necessariamente, e mesmo porque é dentro do caso concreto, da prova que foi produzida, eu estou acompanhando integralmente. Eu seria redundante de acrescentar qualquer fundamento, o voto vai esclarece todas as questões, a indústria advogada terá acesso ao respectivo conteúdo, eu também vou acompanhar o relator, a decisão, portanto, é unânime, conforme lida pelo relator. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. Obrigada, excelências. Boa tarde. Declaro encerrada, né? A sessão, posso? Pode. Declaro encerrada a sessão. Prova na ata da sessão anterior. Antes do encerramento, a turma deliberou pela aprovação da ata da sessão anterior. Se eu correr, que eu ainda vou dar uma